É isso, amigos. Muito boa noite mais uma vez. Silas, Renato Rodrigues. Vitória importante do Fluminense no Maracanã, né, Renato? Importante. Boa noite aos amigos. Um abraço também para o Fã de Esporte que está acompanhando a gente. É muito importante. Eu acho que o Fortaleza valorizou muito essa vitória, porque o Fortaleza fez um jogo muito equilibrado contra o Fluminense. Eu acho que em algum momento foi até melhor que o Fluminense dentro da partida. Produziu para ter levado pelo menos um ponto para o Ceará. Não conseguiu. O Fluminense do Cano, que não marcava 4 jogos, aí volta já fazendo 2. Um Fluminense que é até normal que tenha essa inconsistência. É um time ainda que oscila, é um time que no momento do jogo perde um pouco de controle, fez um jogo arriscado. Acho que o Fortaleza teve boas oportunidades, inclusive defensivamente o Fluminense dando alguns espaços, mas pensando em pontuação do brasileiro, um baita de um resultado, tinha que pontuar o máximo que podia nesse jogo e conseguiu. E agora tem aí 5 dias até quinta-feira para uma decisão importantíssima aqui em São Paulo contra o Corinthians. Lembrando que teremos o Gaciba com a gente nesse Sport Center para falar também dos gols anulados do Fortaleza, né? 2 gols anulados, auxílio do VAR, obviamente reclamação do time cearense, mas a vitória ficou mesmo com o Fluminense. Muito boa noite, Silas, tudo bem? Boa noite, Abel, boa noite, Renato, boa noite ao Fã do Esporte também. Esses times se enfrentaram recentemente, né, Abel e Renato, na Copa do Brasil, e 1-0 para o Fluminense lá em Fortaleza, depois 2-2, né, o Fortaleza estava ganhando do Fluminense no jogo da volta, o Fluminense empatou o jogo, passando assim, então 2 jogos muito bons também, e esse não foi diferente, né, o Fluminense está conseguindo repetir a mesma formação, concordo com o Renato, oscila ainda bastante, mas o fato de estar jogando juntos e a mesma formação praticamente, e o Cano é o centroavante goleador, não tem conversa com ele, chuta de fora, pega rebote, está sempre ligado. E aí o Diniz fazendo um grande campeonato brasileiro. O Renato destacou aí o fato de o Fortaleza valorizar essa vitória do Fluminense, né? Porque o Fortaleza teve oportunidades, aliás, no comecinho do jogo, já pressionando a saída de bola, né, do Fluminense. Lá no primeiro minuto o Fortaleza já deu um susto na torcida do Tricolor, quase fazendo 1-0. Na sua visão, Silas, mais por mérito do Fortaleza, essa pressão do time para cima do Fluminense, ou o Fluminense que acabou dando muito espaço e dando vários sustos no seu torcedor, apesar da vitória? A gente acompanhou o Fortaleza na Libertadores, né, Abel? A gente fizemos vários jogos do Fortaleza, então é um time que se fortaleceu, mesmo quando não ganhou do River, jogou muito bem, Colo-Colo jogou muito bem também, quanto o Aliança Lima ganhou em casa e ganhou fora. Então isso, de uma certa forma, quando saiu, por estar embaixo na tabela do brasileiro, assim, trouxe descanso, né? Trouxe um pouco mais de gás para o time, e um treinador que, sabe, está bem consciente daquilo que ele quer, recebeu proposta para sair, falou: não vamos pensar em nada disso agora, temos que pensar jogo a jogo. Então, assim, um time muito bom. Trouxe o Galhardo, que é um centroavante, né, que sabe fazer gol, hoje fez um golaço aí, e é um bom time. Eu acho que concordo de novo com o Renato, méritos do Fluminense de ganhar um jogo muito difícil contra um time muito bem arrumado. Até porque o Fortaleza, ele termina um primeiro turno muito ruim, né? Lá embaixo da tabela, ficou o primeiro turno inteiro na zona do rebaixamento, conseguiu uma boa arrancada nesse segundo turno, brecada agora com essa partida diante do Fluminense. Na rodada passada, acho que ele tinha perdido também, deixa eu só confirmar aqui, ele perdeu em casa. Então, na verdade, os 2 últimos jogos, ele perdeu em casa para o Botafogo por 3-1 na rodada passada, né? Então são 2 derrotas seguidas de um segundo turno que era espetacular do Fortaleza, né, Renato? Esse jogo de hoje, esses sustos que o Fluminense passou, mais por deficiência, problemas de sua defesa, ou mais por mérito do Fortaleza também? São trabalhos em estágios muito diferentes, né? Por mais que o Fluminense seja um clube, um time com uma capacidade de investimento muito maior que o Fortaleza, para mim o grande trabalho do ano passado no Brasil foi o Fortaleza, custo-benefício, do que o time entregou de qualidade. Só que para mim foi mais um jogo, dentre vários desse Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza, o resultado não coincidiu com o desempenho.
Acho que o Fortaleza teve hoje desempenho para pontuar no jogo contra o Fluminense, muito por ter um trabalho já muito mais desenvolvido do que o do Fluminense do Diniz. O Fluminense do Diniz tem a cara do treinador, já tem ali um modelo muito bem estabelecido pelo treinador, mas a gente vê muito ainda problemas em transição, em situações que o Fortaleza conseguia tirar a bola da pressão e subir para atacar com velocidade, com campo aberto. Então, é um Fluminense que ainda está em construção contra um trabalho que, por mais que tenha trocado muitas peças, o Fortaleza tem um padrão de jogo muito claro hoje, independente de sistema. São Paulo, né, Renato? No Morumbi, sim, né? Recentemente, com o Capixaba, né? É um time muito bem treinado. Claro que, como eu falei, não vai ter a qualidade dos grandes clubes do Brasil, porque não tem esse nível de investimento, mas fez um jogo muito duro e, como já tinha feito no primeiro turno todinho, em vários jogos o Fortaleza, tanto que a gente falava muito na recuperação do Fortaleza em cima do desempenho. Muita gente olhava o Fortaleza ali dividido entre Copas e o Campeonato de Pontos Corridos, o brasileiro, e falava assim, pô, será que vai dar ruim pros caras? Será que eles vão conseguir recuperar? Só que mesmo naquele período, você via um Fortaleza jogando mais do que a pontuação dizia. E hoje eu acho que foi um caso muito claro disso. Acho que o Fortaleza fez jogo para pontuar no Maracanã. E eu estou dando uma olhada aqui na tabela, olha, 13º colocado, Fortaleza, essas duas últimas derrotas, né? Mas já chega a 30 pontos ganhos. Um ponto atrás do Ceará, né? É isso? O Ceará com a vitória de hoje foi a 31. E o Fortaleza está 5 pontos acima da zona do rebaixamento, que foi a preocupação do seu torcedor, do Fortaleza mesmo, né? Durante todo o campeonato. Até o fim, vamos dizer assim, até o fim do primeiro turno, começo do segundo, quando ele tem aquela sequência de vitórias parada na última rodada. E essa sequência é sempre, esse crescimento na pontuação é no momento que o Fortaleza deixa a Libertadores, né? Justamente. Que aí depois ele deixa a Copa do Brasil logo em seguida também. Aí sim, com um elenco que não é tão numeroso, tão qualificado como elencos de outros clubes que estão disputando tudo, com esse frescor, né, no time, o time mais inteiro, aí veio esse crescimento. Mas mesmo naquelas dificuldades, eu tenho muito essa impressão de que o Fortaleza faz um campeonato para ter mais pontos. Não sei se vocês concordam ainda comigo. Perdeu, né, Abel? Perdeu o Pikachu, perdeu o Iago Pikachu. E o Tinga estava machucado fora há muito tempo, que era o lado direito ali do Fortaleza, que estava funcionando redondinho. Com a saída do Pikachu, não demorou muito, o Tinga voltou, ele reajustou aquele lado ali e o Fortaleza voltou assim, muito mais descansado. A gente também tem que lembrar, né, Abel, Renato, e também para o fã do esporte, Fortaleza está lá em cima, no norte, né, do Brasil. Junto com o Ceará também, são muitas viagens. Com esse calendário apertado, sim, como é achatado, é difícil, o cara tem que viajar toda hora. Ou seja, não dá tempo para treinar. E agora não. Agora saiu, fez uma boa Libertadores, acho que pegou o gostinho. E agora está retomando aí. Pela realidade, pô, para mim foi uma Libertadores. Pô, você conseguir avançar, você conseguir bater de frente com grandes equipes da América do Sul. Na Libertadores também fez jogos que poderia ter ganho e não ganhou. Acho que a questão do Fortaleza é isso, é conseguir... Foi meio que afanado, né? Sim. Quanto o Colo-Colo e quanto o River lá em Fortaleza. Sim. O VAR meio que Mas eu acho falhou. Que o desafio do Fortaleza é esse mesmo, é ter uma capacidade de ser mais letal. Coisa que o Fluminense fez hoje. O Fluminense hoje, nas oportunidades que teve, tem um Cano, que aí é um centroavante com uma capacidade de concluir as jogadas muito alta, uma capacidade de concluir muito boa. E aí nas que sobrou ali, inclusive na primeira ele ainda teve o desvio ali que matou o Fernando Miguel. Mas o trabalho do Fortaleza, para mim, a nível brasileiro e de América do Sul, é um dos grandes trabalhos dos últimos anos que o Vojvoda está fazendo, a diretoria também. É um time extremamente coletivo, competitivo, mesmo tendo um poder de investimento muito menor do que muitos clubes. E a gente tem que dar mérito pro Rogério Ceni, né, Abel? Porque isso tudo aí do Fortaleza hoje, essa grandeza do Fortaleza começou com o Rogério Ceni lá. Então a gente precisa também dar méritos para ele. Com certeza, inclusive a estrutura mesmo, CT, tudo com auxílio, com o trabalho do Rogério Ceni ali. Virando um pouco para o Fluminense, para o vencedor, o Renato já deu uma viradinha ali falando do primeiro gol do Cano, já adiantou o que eu ia fazer, Renato. Fluminense, terceiro colocado, 45 pontos ganhos, um a menos do que o Internacional que venceu hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Inter também, 7 pontos atrás do Palmeiras, o Palmeiras joga hoje ainda, né?
De qualquer maneira, o torcedor do Fluminense ele chegou a sonhar com disputa de título, ficou longe. Tá de acordo? Lembrando que o Fluminense tem um jogo importantíssimo no meio de semana pela Copa do Brasil, um 2-2 no Maracanã, que foi doído pro Fluminense com gol no final, né? Mas no Campeonato Brasileiro tá de acordo, tá abaixo das expectativas do que o Fluminense tem, essa colocação? Não, eu acho que tá de acordo. E talvez até acima. Porque eu acho que tem clubes mais estruturados hoje para estar na frente do Fluminense. E não estão. Atlético Mineiro, por exemplo. Você inicia o ano, vamos fazer uma aposta. Quem que fica na frente no Campeonato Brasileiro? Todo mundo apontaria o Atlético Mineiro, pro nível de investimento, tudo. Agora, o Fluminense, a gente tem que sempre lembrar, que por mais que a gente já veja uma identidade de jogo, é um trabalho recente do Fernando Diniz. E esse Fluminense do Fernando Diniz já jogou melhor, inclusive. Não é o melhor momento do Fluminense sob o comando do Fernando Diniz. Teve momentos ali onde foi o time mais compacto, um time menos instável. Para mim, o Fluminense é um time que o controle do jogo ele escapa em vários momentos e hoje não interferiu no resultado porque não foi um time tecnicamente com a capacidade de concluir melhor as jogadas. Mas esses apagões do Fluminense, esses momentos que o time perde um pouco de controle do jogo, talvez seja esse o próximo passo para o Fluminense realmente pensar em coisas maiores, pensando em temporada que vem e tal. Acho o trabalho bom numa maneira geral do Fernando Diniz. Eu acho que os caras compraram a ideia, eu acho que isso é muito importante para você iniciar um trabalho. E agora, dentro da realidade, uma semifinal de Copa do Brasil, independente do que vai acontecer, agora ele é vice-líder do Campeonato Brasileiro, pegar um G4, por exemplo, eu acho que é um ano muito bom pro Fluminense. Um ano que começou muito ruim, né? Caindo em fase preliminar na Libertadores, caindo em Sul-Americana, enfim. Pelo menos teve o título carioca, né? É isso, em cima do Flamengo, que valoriza bastante, né? Então é isso, pessoal. Vitória do Fluminense, 2-1 contra o Fortaleza no Maracanã. Acabou o jogo ainda há pouco. Jogão. Cano meteu 2 gols. Que partida que foi essa? Agitada, com gols anulados. Fluminense com a vitória, cola lá na ponta da tabela, chega na 3ª colocação, ultrapassando o Flamengo. O Flamengo ainda joga amanhã, né? Pode reassumir ainda a vice-liderança, que também foi ultrapassado pelo Internacional, que agora é o vice-líder no momento. Vitória importante Fluminense para colar lá na parte de cima, ainda brigando pelo título, né? Contando com tropeços do Palmeiras, que está jogando nesse momento contra o Juventude. Fortaleza vem fazendo uma campanha de recuperação agora no segundo turno. Jogou bem também, se impôs sobre o Fluminense. Em muitos momentos da partida foi inclusive superior ao Fluminense, mas ficou com a derrota hoje. Pessoal, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade do seu time, beleza? Tamo junto e até a próxima!